E aí, beleza? Ezequias Relojoeiro com mais uma dica. O que fazer quando o meu relógio entrar água? Colocar no arroz? Secar com secador? Colocar no ferro de passar? Não, calma aí, meu filho. Fica aí que você vai pegar o que você deve fazer quando isso acontece. Eu vou falar nesse vídeo aqui o que você não deve fazer quando o seu relógio entrar água, não deve fazer, e vou falar o que você deve fazer quando o seu relógio entrar água, caso acontecer isso, esse desgosto com você. Fica aí que você vai pegar as ideias técnicas e muito importantes sobre isso. A primeira coisa que você não deve fazer é secar o seu relógio. Mas peraí, aí você pode perguntar, olha aqui, se entrou água tem que secar, né, Laura? Se entrou água tem que secar, mas não secar dessa forma que talvez você esteja pensando. Você não deve secar o relógio com secador, pôr no fogão. Já aconteceu de um cliente colocar o relógio no fogão, ligar o fogo e aquecer o relógio. Ele perdeu o bezel interno do relógio, quase que ele perde o relógio. Então não deve secar o relógio de formas mirabolantes. Esquece qualquer tipo de forma de secagem do relógio, você vai entender por quê durante esse vídeo. Secar com secador, com fogão, igual eu falei, nada disso, não seca. A primeira coisa que você não deve fazer é tentar secar seu relógio. Fiquei bravo, né? Nossa Deus. Vai. Tá estourando, foi. Eu vou explicar por que não deve secar o relógio. O processo de ferrugem, que é o processo de oxidação, ele se inicia quando a água começa a secar. Esse é um dos motivos, quando você vai secar o seu relógio, você está fazendo o quê? Você está adiantando o processo de ferrugem. Você está fazendo o processo de ferrugem ser mais rápido, porque você vai secar a água que está dentro do seu relógio. O que acontece? É mais comum o relógio chegar na oficina ainda com água e ter ótimos resultados na manutenção, às vezes não chegar nem danificar engrenagem, nem começar o ferrugem, porque ainda está com água, do que ele chegar na oficina seco. E aí, quando ele chega na oficina seco, geralmente está muito danificado, porque o processo de ferrugem já aconteceu. Às vezes o cliente ou seca por conta própria com o secador, ou demora demais levar e a água seca, e aí o dano é muito maior do que quando você leva rápido e o relógio ainda está molhado. Vou mostrar uma foto aqui de um diesel que nós consertamos recente. Entrou água de piscina porque ele levou em algum lugar e esqueceram de colocar borracha no relógio. E o relógio lotou de água, encheu de água mesmo. Quando eu abri o relógio, eu acabei tirando foto só da frente, mas vai dar para você ter uma noção. Quando eu abri o relógio, escorreu água no relógio. Mas a manutenção dele, quando a gente deu manutenção, o relógio não estragou nenhuma peça, não danificou nenhuma engrenagem, foi enferrujada. Porque o cliente, dentro de mais rápido, acho que foi menos de 24 horas que ele trouxe, né? Acho que foi isso. Menos de 24 horas ele trouxe o relógio. Então quando a gente fez a manutenção, o processo de ferrugem não tinha nem iniciado ainda. Então a manutenção foi top. Fez a manutenção e pagou fazer a manutenção geral, não gastou nenhuma engrenagem, nenhuma peça, nenhuma bobina, nenhum circuito, não queimou nada. Nem manchar o mostrador direito, o relógio manchou. Porque ele trouxe rápido antes do relógio começar a secar. Então esse é um motivo que você não deve, é um dos motivos que você não deve secar, porque vai adiantar o processo de ferrugem. O outro motivo que eu comentei sobre o fogão, que o cara colocou no fogão, é que ao aquecer o relógio você tem uma grande chance de danificar peças também por causa da alta temperatura, que às vezes você não vai ter o mesmo controle, um termômetro para ver o que o relógio vai estar chegando. Aí você vai secando com a ideia de secar o relógio, você pode danificar, deformar mostrador, deformar ponteiros, pode deformar a parte interna do relógio que tem peças de nylon nas engrenagens, platinas de nylon, suporte. Tudo que é de nylon pode ser danificado por causa da alta temperatura. Pode queimar circuito, bobina. Esse é o outro motivo que você não deve tentar secagem mirabolante, para você não piorar a situação do seu relógio. Deve-se levar em conta que quando entra água, não existe algo milagroso para ser feito. Entrou água, é um problema. Você tem que levar para consertar. Não tente fazer coisas mirabolantes para tentar amenizar a situação, que vai acontecer ao contrário. Vai piorar a situação do seu relógio que entrou água. Daí você pergunta, o que você deve fazer quando entra água?
A primeira coisa que para muitos soa como óbvio, mas tem gente que não pensa nisso, é levar ao relojoeiro o mais rápido possível, dentro de 24 horas preferencialmente. Se a água, duas coisas podem acontecer duas situações podem acontecer. Se for muita água e se for pouca água, mas pouca água suficiente para afetar, para atingir o mecanismo do relógio. Duas situações. Na situação de muita água, quando você leva rápido, a chance de você do relógio não ter danificado é maior, porque muita água ela demora a secar. Se você levar dentro de 24, no máximo 48 horas, há uma grande chance da manutenção ser muito mais sucesso do que depois que ele secou. A segunda situação, quando entra pouca água, que às vezes a pessoa ignora, mas foi água suficiente para chegar no mecanismo, essa água vai secar mais rápido. Então o processo de ferrugem vai chegar mais rápido. Então se entrou pouco, muita gente pensa assim, entrou pouca água, semana que vem eu levo no relógio, eu vou deixar quando eu tiver como levar lá. Você está fazendo um grande engano, porque essa pouca água, mas que foi suficiente para atingir na máquina, tem mais chance de danificar do que quando entra muita água, nesse caso. Porque vai secar rápido. Então, viu a água, cara, leva para o relojoeiro. Leva para arrumar dentro do máximo 24 horas. Que você vai gastar muito menos no relógio do que se você esperar secar para depois levar. Então, a primeira coisa que deve fazer quando entra água é levar o relojoeiro o mais rápido possível. É importante ressaltar aqui que mesmo se você levar o mais rápido possível, ainda não tem garantia que você não vai ter um dano mais severo. Porque cada situação é única, tipo de água que entrou, se foi água de piscina, se foi água de mar, se tem sal na água, a quantidade que entrou, não dá para saber isso tão certeiro. Então não é garantia 100% que o relógio não vai ter danos severos, mas se você fizer isso, as chances de ter um dano severo são menores, são muito maiores as chances de você fazer uma boa manutenção e o relógio não se perder por causa disso. Então por isso que eu indico levar mais rápido. Tá? Mas tenha ciência que não é garantia 100% que não vai ter situação muito ruim dentro do relógio, beleza? É uma situação muito complicada essa questão da água do relógio. Outra coisa que você deve fazer, na verdade é para evitar que isso aconteça, periodicamente faça uma inspeção no seu relógio. Inspeção de que forma? Pode ser uma inspeção visual, ver se o relógio está ok, se nenhuma borracha deslocou, se não está com a coroa puxada, se não esqueceu com a coroa puxada antes de ir na água, ir na piscina. Apesar que tem relógio que mesmo com a coroa puxada se mantém a vedação, mas tem casos que a vedação fica menor, a pressão de vedação, a resistência à pressão de vedação fica menor com a coroa puxada. Então dá uma verificada, vez ou outra você confere. Toda vez que você levar numa manutenção, para trocar uma bateria, se for um relógio quartzo, por exemplo, peça ao relojoeiro para fazer essa inspeção. Dá uma olhada para mim na borracha aí, se está bacana, se está legal, para você não ter do nada uma surpresa do relógio entrar água. Então leve para fazer essa inspeção ou você mesmo faça essa inspeção. É um outro ponto importante para você evitar que o relógio entre água. O que é feito quando o relógio entra água? No caso, entrou água, beleza. O que é feito no processo de manutenção? O jeito mais correto. O processo de resolver o problema de água, primeira coisa que deve ter em mente, fazer uma manutenção completa no relógio, que é desmontagem do mecanismo para tirar a água toda. Não, como eu falei que não pode secar, essa ideia de abrir o relógio, só secar mesmo aberto, sem desmontar o mecanismo, também entra no mesmo conceito de adiantar o processo de ferrugem. Você vai estar adiantando o processo de ferrugem e não vai resolver. Vai ficar água lá dentro do relógio e vai piorar a situação. Pode acontecer de não dar problema agora, 1 mês, 2, mas pouco tempo vai dar problema sim. O certo é fazer uma manutenção completa, desmontagem geral, lavagem, lubrificação, conferindo todas as peças, trocar o que for necessário, se estiver enferrujado, conferir toda a vedação do relógio, botões, coroas, fundo, vidro, uma inspeção visual, fazer um teste na máquina de ATM, na vedação, e só assim devolver o relógio para o cliente resolvido o problema. Assim você faz uma manutenção completa. Como eu estou falando, eu não indico esse negócio de só abrir o relógio, secar lá na estufa e devolver para o cliente sem resolver o problema da vedação e sem mesmo fazer uma manutenção. Você pode pensar assim, eu já sequei muitos relógios e não deu problema. Eu não indico mesmo. Entrou água, faz a manutenção completa do relógio. Eu posso dizer que em raras situações pode não ser necessário uma manutenção completa. Vou falar quais situações pode isso não ser necessário. Quando a quantidade de água que entra
é pouca a ponto de não chegar no mecanismo do relógio, quando o relojoeiro abrir e olhar com a lente, pegar a lente, dar uma olhada, aí vou ver aqui, tal. Aí ele vai analisar e vai ver que a água só ficou na caixa. Ele vai ter certeza. Ele vai olhar na lente e vai conferir. Não chegou nada de água na máquina. Estou olhando aqui na lente, a água entrou pouquinho, aí o relógio embaçou porque tem umidade. Mas ela entrou pouquinho e ela está na caixa ali, foi muito pouco a ponto de não chegar no mecanismo. Esse caso, sim, talvez não seja necessário desmontar o mecanismo, fazer a revisão do mecanismo do relógio. Nesse caso, sim. Por isso que eu estou falando que é raro. A maioria das vezes, quando entra água, ela chega no mecanismo. Mas numa situação dessa, aí sim, realmente você não precisa fazer a manutenção do mecanismo. Vai ser feita a manutenção da vedação para resolver o problema da entrada da água. Aí talvez não precise de mexer no mecanismo, porque a água foi pouca a ponto de não chegar no mecanismo. Nesse caso, sim. Tá bom? Mas você precisa fazer essa análise, como eu falei, bem aprofundada, bem criteriosa, para ter certeza que não chegou água no mecanismo. Porque se tiver com dúvida, não deu para ver direito, não tem com dúvida, faz a manutenção, que é mais seguro, para você não ter problema com o seu cliente, e você, cliente, deixa fazer manutenção, peça fazer manutenção, para você não ter problema no futuro com o seu relógio, ser grave a ponto até de perder o relógio, em muitos casos já aconteceu. E aí, beleza? Você curtiu? Foi muito ao contrário, né? Muita gente seca o relógio, já sai metendo secador, é isso aí mesmo. Então deixa o like aqui, se gostou, deixa o like, coloca seu comentário aqui, pra gente saber se já passou por alguma coisa parecida. Compartilha aí pra aquele colega aí que fica secando o relógio com secador, coloca no fogão, manda pra ele lá. Fala, não é assim que faz não, rapaz. Manda aí, beleza? Até o próximo vídeo.